Vocês estão a ver estas camadinhas de amor. No princípio deste ano, eu perguntei-vos que receitas é que vocês gostariam de ver aqui no canal e imensa gente disse bolos de aniversário e bolos em camadas. Então hoje vamos fazer um vídeo que vai matar 2 coelhos de uma cajadada, porque vamos fazer um bolo em camadas que vai servir para ser o meu bolo de aniversário. Vamos fazer um bolo de chocolate recheado com creme de baunilha e avelãs caramelizadas e depois coberto com mais creme de chocolate. Para fazer este bolo vamos precisar de 3 elementos: o bolo de chocolate, um creme de manteiga e avelãs caramelizadas. Curiosamente, nos últimos 2 vídeos nós demos a receita de creme de manteiga e de avelãs caramelizadas. Nós já estávamos a tratar deste bolo sem vocês saberem. Portanto, neste vídeo nós não vamos fazer essas elaborações, portanto vocês vão ver esses vídeos. Eu vou deixar o link cá em baixo na descrição deste vídeo para vocês verem e aí vão ter as receitas e todo o passo a passo. Para fazer o bolo propriamente dito, vamos fazer aqui um bolo de chocolate, que é o bolo que eu mais gosto para usar em bolos de camadas, porque ele fica bem unido, mas com uma estrutura firme que aguenta o peso das camadas. Além disso, é um bolo super fácil de fazer, daqueles que se fazem numa só tigela e que é só preciso misturar tudo e fica ótimo de sabor. Estes são os ingredientes que vamos precisar para fazer o bolo. Para fazer o bolo então, vamos começar por colocar numa tigela os ovos e o açúcar e bater ligeiramente com uma vara de arames, só até a mistura ficar ligeiramente espumosa, não é preciso bater muito. Depois juntamos o óleo, voltamos a bater e depois juntamos todos os ingredientes secos. Eu gosto de peneirar para certificar que não fica nenhum gruminho. Então colocamos a farinha, o chocolate em pó, o fermento e o sal. Peneiramos tudo e depois envolvemos na massa. Quando a massa já estiver toda uniforme, juntamos o último ingrediente. Eu aqui estou a usar café. Se vocês não quiserem usar, podem substituir pela mesma quantidade de água quente também. E depois misturamos delicadamente e vamos misturar só até a nossa massa estar toda uniforme. Esta massa de bolo fica ligeiramente mais líquida do que outras massas, por isso não se assustem, é mesmo assim. E depois vou dividir esta massa por 2 formas de 16 cm bem untadas e enfarinhadas e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 35 a 45 minutos. Ao ser uma massa bem líquida, este bolo demora um pouquinho mais de tempo a cozer. Se vocês não tiverem 2 formas de 16 cm, só tiverem uma, o que vocês vão fazer é fazer metade da receita, cozer o bolo, levar a forma e depois fazer outra metade da receita e cozer de novo. Se vocês não tiverem uma forma tão pequenina e quiserem fazer numa forma grande, só têm que aumentar a receita e fazer o dobro ou o triplo. No meu caso, como estou a fazer nestas 2 formas, eu vou cortar cada um destes bolos ao meio e, portanto, vou ficar com 4 camadas de bolo e 3 camadas de recheio. Se vocês quiserem fazer este bolo numa forma maior e abrir só ao meio e ficar com 2 camadas de bolo e uma de recheio, também funciona. Façam como vocês quiserem ou de acordo com o que vocês tiverem em casa, porque de certeza que, independentemente do tamanho ou do formato, o bolo vai ficar delicioso. Depois do bolo completamente frio, vamos fazer o creme de manteiga que nós já fizemos na semana passada e vou deixar aqui o link do vídeo para vocês verem, mas nós no vídeo da semana passada fizemos um creme de manteiga simples, sem nenhum sabor. E para este bolo nós vamos fazer um creme de manteiga de 2 sabores. Vamos fazer um creme de manteiga de baunilha que vai rechear o bolo e um creme de manteiga de chocolate que vai cobrir o bolo. Então, eu tenho aqui um creme de manteiga que nós fizemos na semana passada e vou dividi-lo ao meio. A uma metade eu vou juntar a baunilha, a outra metade vou juntar o chocolate. É simples assim. Então, para o creme de manteiga de baunilha, eu vou usar meia vagem de baunilha, que eu vou abrir no sentido do comprimento e depois eu vou raspar esse caviar de baunilha que está dentro da vagem. É isso que vai dar aquele sabor bem intenso à baunilha. Se vocês não tiverem vagem, podem usar a essência ou extrato. Juntamos então a baunilha no creme e mexemos até que fiquem distribuídos todos os grãozinhos de baunilha pelo creme. Para fazer o creme de manteiga de chocolate, vamos começar por derreter chocolate e depois vamos deixar arrefecer um pouquinho para não juntarmos o chocolate demasiado quente ao nosso creme, para não correr o risco do nosso creme derreter. Então, quando o chocolate já estiver mais para o morno, vamos juntar um pouquinho do creme de manteiga e vamos mexer e só depois é que juntamos todo o resto para atemperar e depois misturamos bem até o nosso creme de manteiga estar todo de chocolate e o líquido assim a parecer uma mousse. Entre cada camadinha de bolo eu vou pôr umas avelãs caramelizadas para dar assim uma crocância e um sabor que vai fazer com que este bolo de bom passe a ótimo. Então eu tenho aqui as avelãs caramelizadas que caramelizámos no vídeo de há 2 semanas, vou deixar o link aqui para
vocês verem. E o que vou fazer simplesmente é picá-las grosseiramente com uma faca de serra, e quando tivermos assim as nossas avelãs, umas com os pedacinhos maiores, outras com os pedacinhos mais pequeninos, estão ótimas e prontinhas a usar no nosso recheio. Então temos aqui o que nós vamos precisar para fazer o nosso bolo. Temos o nosso bolo de chocolate já cozido e frio, que eu cortei um pouquinho do topo daquela parte arredondada que fica nos bolos para eles ficarem lisinhos. Temos os nossos cremes de manteiga de baunilha e chocolate, temos as nossas avelãs picadas e temos também uma calda de açúcar, que nós também já ensinámos a fazer no canal, também vou deixar o link aqui para vocês verem. Simplesmente água e açúcar na mesma quantidade, que ferva, e o que eu fiz a esta calda para torná-la um pouquinho mais especial foi que eu lhe juntei uma colher de sopa de licor de avelãs, que é totalmente opcional. E então, com os nossos elementos todos prontinhos, chegou a hora de montar este bolo. Então, o que eu primeiro vou fazer é cortar ao meio cada bolo. Para isso eu faço uma calda, faço um cortezinho na vertical, que é para saber que depois, quando tiver que juntar as metades, juntar cada metade no mesmo sítio. Então corto o bolo. Para mim a melhor maneira de cortar um bolo ao meio é com uma faca de serra que fique na horizontal, e o que eu vou fazendo é girando o bolo e não a faca. Então eu vou girando o bolo e a faca o que vai fazendo é entrando cada vez mais para o centro do bolo até que finalmente ele se separa. Vou fazer isso nas duas metades do bolo. Eu gosto de colocar uma pitadinha de nada de creme de manteiga no prato onde vou servir, e eu vou montá-lo já diretamente no prato porque eu acho mais prático, e depois vou colocar uma destas metades do bolo ou umedecer ligeiramente com a calda com a ajuda de um pincel. Se não quiserem pôr calda, não precisam de pôr também. E depois vou colocar 1/3 do creme de baunilha. Eu não gosto de pôr muita quantidade de creme de baunilha para não ficar muito enjoativo, gosto de pôr só assim uma camadinha fininha. E depois espalha-se bem com uma espátula e coloca-se um pouquinho de avelãs caramelizadas. Aqui a quantidade vai ser do gosto, podem colocar mais ou podem colocar menos, ou podem até nem colocar, mas também porque é que eu digo isso, não é? Depois colocamos a segunda metade do bolo e antes de colocar a parte que vai ficar para baixo, eu pincelo também ligeiramente com um pouquinho de calda, ponho a rodela de bolo por cima, pincelo a parte de cima com calda também e volto a repetir o processo. Portanto, creme de baunilha, avelãs caramelizadas e volto a fazer o mesmo nas outras metades do bolo. A última rodela de bolo que vamos colocar com a parte mais lisa para cima. Pincela-se de novo com a calda, pincela-se o topo também e depois com a espátula vamos dar só assim uma ajeitadelazinha de lado para o caso de algum pedacinho de creme de baunilha tenha saído. O bolo está pronto a cobrir. Vamos então cobrir com um pouquinho do creme de chocolate. Não coloquem todo já o creme, coloquem só um pouquinho. Vamos alisar o bolo o mais possível. Vamos evitar que depois algumas das migalhinhas do nosso bolo que fiquem ali perdidas se notem na cobertura final. Então vamos fazer uma camadinha muito fininha, assim quase como se vocês estivessem a espalhar manteiga no pão e estivessem de dieta. O mais fácil é levarem ao frigorífico cerca de uns 10 minutinhos para esta camadinha de creme ficar um pouquinho mais dura, para depois ser mais fácil colocarem o resto do creme e este creme não arrastar. Depois desses 10 minutos no frigorífico, o que vão fazer é colocar então o resto do creme de manteiga. Vai ser mais creme do que vocês depois vão ficar no final, porque é mais fácil retirar do que estar a pôr creme. Então vocês põem uma camadona de creme em cima e depois com a espátula vão puxando esse creme para os lados, para as laterais e vão alisando. O bolo vai ficar mais ou menos perfeito, mais ou menos liso, conforme o tempo que vocês lhe quiserem dedicar e a paciência que tiver. Eu não tenho nem muita paciência, nem muito tempo, e por isso eu não gosto de estar ali muito tempo a fazer com que ele fique lisinho e perfeito. Eu gosto que ele fique assim com ar, vamos dizer, rústico. Quando eu vejo que ele já está lisinho o suficiente, para mim já está bom e eu dou o meu trabalho por encerrado. Mas só para lhe dar assim um ar mais catita, afinal de contas vai ser o meu bolo de aniversário, vou fazer umas rosetazinhas em cima do bolo, à volta, com um saco pasteleiro e um bico em forma de estrela. E depois coloco uma avelã em roseta sim, roseta não, roseta sim, roseta não. E só para dar um pouquinho de cor, porque o bolo ficou todo assim meio castanho, eu raspei umas raspinhas de chocolate branco assim por cima. E pronto, está pronta a comer-se. Bem que o melhor é levarmos ao frigorífico pelo menos uma meia hora, uma hora, é para o creme depois ficar um pouquinho mais firme. E agora, depois desta meia hora, que foi a meia hora das mais longas da minha vida, vou finalmente cortar uma fatinha e iniciar no cabelo.
camadinhas de amor. Este bolo umidozinho e com aquele sabor a chocolate bonzinho. Este creme super sedoso com aquele toque da baunilha, que chocolate e baunilha vocês sabem que ligam muito bem. Depois as avelãs caramelizadas que dão assim aquele toquezinho no meio. E depois este creme também quase a parecer uma mousse de chocolate que abraça este bolo e torna-o super delicioso. Eu tenho a certeza que vocês estão aí em casa e nem quase vão acabar de ver este vídeo porque vão correr para a cozinha para fazer esta receita e eu não vos posso recriminar. E sim, é uma receita que tem alguns passos, não se pode dizer que seja trabalhosa, mas demora um pouquinho, mas o tempo extra que vocês vão gastar a fazer este bolo, de certeza vai valer a pena. Foge um bocadinho às receitas que nós fazemos aqui no canal, costumam ser mais rápidas, mais práticas, mais simples, mas se vocês gostarem deste tipo de bolos em camadas, se vocês quiserem ver outras opções, deixem um comentário para me dizer quais são os tipos de sabores ou os tipos de bolos, assim, deste género que vocês gostariam de ver por aqui. Não vos vou fazer sofrer mais. Só me resta pedir-vos que voltem para a semana. Não se esqueçam de subscrever o canal e, sobretudo, se fizerem este bolo, não se esqueçam de colocar no Instagram com o hashtag #LaDolceRita para eu ver as vossas versões. Tchau e até para a semana. Estás a ouvir as avelãs?